Fala comunidade, tudo bem? Eu sou o Matheus, tenho 19 anos e hoje a gente vai fazer uma análise da segunda parte do livro O Poder do Hábito. Então, um comentário importante, muito do que eu vou falar agora faz parte da minha interpretação do livro. Então não necessariamente o que eu estou falando está no livro, mas talvez seja delírios da minha cabeça. E pode ser que realmente esteja errado, pode ser que eu esteja cometendo alguns equívocos. Nesse aspecto, é extremamente válido que você leia o livro, para que assim tu não dependa de mim. Em uma medida a interpretação que o Grisinho ali fez é legal, vou pensar um pouco sobre, mas não acredito completamente em mim. Vai ali, pega o livro, lê, é extremamente fácil a leitura, é muito bom o livro, vale muito a pena. Então, o livro é dividido em 3 partes, né? Primeira, a gente já falou isso no outro vídeo, né? Mas a primeira parte fala dos hábitos em aspectos individuais, a segunda parte dos hábitos em aspectos de empresas e organizações, que é o que a gente vai falar agora. A segunda parte do livro começa com os hábitos angulares, que é o seguinte: são aqueles hábitos que, quando mudados, eles geram uma reação em cadeia que vão alterando muitos outros hábitos, tanto para bem quanto para mal. Então, por exemplo, foi citado um estudo no livro de indivíduos que tinham que descrever o que eles comiam em um dia da semana. Então, comi ali, faço a anotaçãozinha no caderno do que eu comi naquele dia. Tinha que fazer isso uma vez na semana só, né, no início do teste. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a melhorar. Muitas esqueciam, algumas até anotavam algumas coisas, mas esqueciam outras faziam, passavam a semana sem anotar nada, enfim. Mas com o tempo as pessoas foram se habituando a fazer isso, e com o tempo as pessoas começaram a... Isso não era requisição do teste, isso não era pedido no teste. Começaram a anotar em mais de um dia na semana, começaram a melhorar a sua dieta, começaram a comer em horários melhores, né, em horários mais regrados, começaram algumas a fazer dieta e outras chegaram até ao ponto de parar de fumar. Por quê? Porque teve o hábito inicial de anotar o que estava comendo e esse hábito foi criando situações em cadeia, em reação em cadeia, ele conseguiu chegar em hábitos muito maiores. E naturalmente isso pode acontecer tanto para ruim quanto para mal. Se tu, por exemplo, começar a ter o hábito de acordar um pouco mais tarde, pode ser que com o tempo tu comece a ter outros hábitos ruins que tu não gostaria de ter. E esses hábitos angulares, eles afetam indivíduos e empresas de formas diferentes. Os indivíduos são votados principalmente por 2 formas. A primeira é nas pequenas vitórias e a segunda é na força de vontade. As pequenas vitórias é o seguinte: imagina, por exemplo, hoje, arrumei a cama, lavei a louça, arrumei ali a cozinha. Para colocar a cerejinha do bolo ali, para terminar tudo muito bem, eu vou varrer o chão. Né? É um exemplo bobinho, mas faz sentido. Como tu teve as pequenas vitórias de arrumar a cama, arrumar a cozinha, lavar a louça, em alguma medida essas pequenas vitórias vão servir como escada para alguma outra vitória, talvez um pouquinho maior. E nesse aspecto, tu vai melhorando devagarinho. Então tu começa com uma mudança pequena aqui, e ela vai gerando mudanças grandes no final através de exponenciação. Então vai crescendo devagarinho, vai, sabe, aquilo R$1, R$2, R$4, R$8. Quando vê, tu tem 300 mil reais dobrando, né? É exponencial. E isso faz muito sentido com relação aos hábitos angulares, né? Em alguma medida explica o porquê que os hábitos angulares funcionam. A pequena vitória de anotar o que tu fez ali pode, em alguma medida, anotei aqui, vou até comer um pouquinho melhor, tá? Né? Já que eu consegui uma vitória, vou fazer o esforço para conseguir outra. Em alguma medida isso pode se tornando uma bola de neve positiva. E a segunda forma é com a força de vontade. Pode parecer um pouco contraditório, talvez seja mesmo, mas a força de vontade é o seguinte: nós temos a capacidade de tolerar coisas, tolerar situações estressantes. Então, por exemplo, no livro é citado um estudo de que era o seguinte: a pessoa testada ficava sozinha em uma sala com um pote de cookies na frente dela.
e ela não podia comer os cookies, né? Um grupo podia comer e os outros não. E tinha que ficar ali mais ou menos uns 15 minutos esperando o teste efetivamente começar. Quando o teste começava, era um teste praticamente impossível, a ideia não era o indivíduo passar no teste, a ideia era ver quanto tempo ele ia aguentar fazendo. E o estudo concluiu o seguinte: as pessoas que tinham autorização para comer os cookies duraram 15 minutos, e as pessoas que não tinham autorização para comer os cookies duraram 8 minutos. Muito menos tempo. Por quê? A explicação é a seguinte: a força de vontade foi gasta ao resistir aos cookies. As pessoas não, depois que elas resistiram aos cookies, elas não tinham mais força de vontade para fazer o teste. Por isso que elas resistiam mais rápido. E a força de vontade ela pode ir crescendo ao longo do tempo. A gente consegue melhorar a nossa força de vontade. Existem 3 maneiras principais ao meu entender. A primeira, a primeira forma citada no livro, que é criando hábitos de reagir melhor a situações estressantes. Então, por exemplo, no trabalho tem o cliente tá te xingando, tá brigando contigo, e tu vai criar um hábito de quando o cliente começar tal coisa, eu vou falar ou fazer tal coisa, e assim eu vou conseguir acalmar o cliente e vai dar tudo certo. Tu não vai precisar toda vez que o cliente ficar bravo contigo ter que pensar na solução e gastar a tua força de vontade fazendo aquilo. Não, tu vai fazer um hábito que tu já tá pronto. Então, deu um problema, aplica ali o hábito e tá tudo certo. Aquilo ali nem é mais, nem é para ti uma situação estressante a ponto de gastar a tua força de vontade. No livro, inclusive, é citado um exemplo de um senhor idoso, de um estudo, né? Que eram pessoas idosas que tinham feito cirurgia no quadril ou no joelho. E aí, após essa cirurgia, para a recuperação, era preciso fazer exercício físico. Era extremamente doloroso, porque doía muito por causa da cirurgia. E os indivíduos que melhor conseguiam fazer os exercícios físicos eram os que planejaram melhor o que fazer quando começasse a doer ao começar o exercício físico. Por quê? Porque foi entregue uma folhinha para todos eles. Ó, o que eu vou fazer, quando, como, pipipi, 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 perguntas com relação ali ao hábito. E os que descreveram melhor foram melhor, foram os que mais tiveram bons resultados com aquele hábito de fazer exercícios. Então teve no livro é citado, né, um caso de um senhor que ele tinha o hábito de ir até a parada de ônibus para encontrar sua esposa lá após o trabalho e voltar com ela para casa. Então, a ideia era, tem a deixa, o horário ali, né, tá perto de chegar, a minha esposa está perto de chegar na parada de ônibus, a rotina, que é ir efetivamente até a parada, e a recompensa, que é se encontrar com a esposa. Porém, tinham muitas coisas para dar errado no caminho. Por exemplo, poderia começar a chover, poderia doer a perna, poderia estar muito quente, e por aí vai. O que o sujeito fez foi, se tiver muito quente, tal coisa. Se tiver doendo, toma tal remédio em tais quantidades. Se tiver chovendo, capa de chuva e guarda-chuva. Ou seja, ele foi criando hábitos para resistir ao momento de estresse. Para que, ao ter um momento de estresse, ele não precisava, o que eu vou fazer agora? Não, é só aplicar o hábito que já está pronto. A segunda forma de aumentar a nossa força de vontade é a seguinte, de aumentar a nossa capacidade de tolerar situações estressantes, é a seguinte, a gente pode efetivamente melhorar a nossa força de vontade no seguinte sentido. Imagina que a nossa força de vontade é uma garrafinha d'água. Com o passar das situações, com o passar do tempo, né, normalmente é questão de dia, assim, né? Então, hoje o dia está muito estressante no trabalho, amanhã nem tanto. No dia que está estressante, a tua força de vontade vai sendo gasta com o tempo. Vai acabando, vai acabando, vai acabando. Quando acabar efetivamente a tua força de vontade, tu não vai mais conseguir ir para a academia. Quando acabar a tua força de vontade no dia, tu não vai mais conseguir fazer dieta, a não ser que esteja habituado a fazer. Aí sim, mas tu não vai ter o esforço de sair da inércia e ir até a academia. Se tu não tem mais força de vontade no dia, tu não vai conseguir mais. Porém, conforme o passar da vida,
a gente pode ir aumentando a nossa tolerância ou aumentando a quantidade de força de vontade que a gente tem. Então, por exemplo, no livro é citado um estudo de que eram crianças, mais ou menos seus 5 anos, que ficavam sozinhas, né? Era uma criança por vez, sozinha, na frente de sentada numa mesa, na frente de um prato com marshmallow. Se ela esperasse 15 minutos, ela poderia comer 2. Ou ela comia aquele um ali agora, ou ela esperava 15 minutos e comia 2. As crianças que esperaram e comeram 2 marshmallows foram as crianças que, no futuro, tiveram melhores notas, entraram em melhores faculdades, passaram o ensino médio com menos estresse. Ou seja, já que elas tinham aquela quantidade de força de vontade aos 5 anos, naturalmente, ao ficar mais velhos, tiveram mais força de vontade. Porém, as crianças que, quando iniciaram com um pouco menos de força de vontade, ao se tornarem jovens, tinham ainda menos força de vontade. Deu para entender a proporção? Como vai crescendo com o tempo, né, a princípio. Então, quando eram pequenas, tinham muita. Quando ficaram mais velhas, tinham ainda mais. Quando eram pequenas, não tinham tanto. Quando ficaram mais jovens, tinham um pouquinho, mas nem tanto quanto comparado com as outras. Então, nesse sentido, a força de vontade vai aumentando com o tempo. Tipo elevação de carga, sabe? Tu não consegue dizer exatamente, bah, aqui eu tenho muito, aqui eu tenho pouco. Não dá para fazer isso. É uma progressão tão lenta que a princípio não tem marcos, mas ela vai progredindo. E a terceira forma de ter mais força de vontade, isso é a interpretação minha do livro, é através de compreender melhor aquela situação estressante. É uma mentalidade com relação à situação estressante. Então, por exemplo, no teu trabalho, teu chefe chega e diz, olha, eu preciso que tu faça tal coisa, né? Tu tem aí a tua lista de tarefas, mas eu preciso que tu faça tal coisa e eu preciso que tu pare tudo que tu tá fazendo. Então imagina, é uma situação chata, uma situação relativamente estressante, não é legal. Para reagir a ela, tu pode ou ter que gastar a tua força de vontade para, tá bom, eu vou fazer isso e tu vai sair da inércia e gastar a tua força de vontade, fazer todo esse esforço, ou tu pode ter a mentalidade de, cara, eu tenho horário para sair, tenho horário para entrar, quando o meu chefe me pedir alguma coisa ou alguma coisa menos, uma coisa mais ou alguma coisa menos, eu vou simplesmente começar a fazer. Se der tempo de eu acabar, acabei. Se não der tempo, eu vou embora, continuo amanhã. Pode me pedir o que quiser. Cara, cria o planeta Terra do zero. Pode mandar, eu vou começar a criar. Quando bater o meu horário, eu vou embora, amanhã eu continuo. É uma mentalidade com relação ao problema. Não é uma maneira de agir e não é nem ter ou não força de vontade. É uma maneira de olhar para o problema e decidir se vale a pena gastar a tua força de vontade ou não. Mais ou menos isso. E em empresas, os hábitos angulares têm outras características também, têm outros benefícios. Um deles é que os hábitos angulares alteram ou geram novas culturas. Como assim cultura? A ideia é, toda empresa tem uma cultura. Por quê? Porque toda empresa tem tréguas. Então a gente está indo de trás para frente, né? As empresas têm hábitos. Ou seja, todo mundo está lá dentro, todo mundo está trabalhando, em alguma medida está trabalhando meio que em benefício próprio, para conseguir seu dinheiro. E, né, tá todo mundo não necessariamente estressado e coisa, mas tá todo mundo meio tipo, cara, tô aqui fazendo o meu, tudo certo. Como que uma empresa que está nessa situação consegue dar lucro? Para pensar, tipo, tá todo mundo lá meio que só tacando o barco, indo fazendo o seu. Como que isso consegue gerar lucro? Em alguma medida, acontece por conta das tréguas, que é, cara, o fulano, ele é gente boa. Se tu quiser conversar com ele, se tu quiser dar algum palpite para ele, pode fazer esse palpite, não tem problema nenhum. Agora, Beltrano é chato. Se tu quiser falar alguma coisa com ele, provavelmente ele vai dar uma mijada em ti. Então não, sabe, não mexe muito com ele. Nesse sentido, tu vai criando tréguas. Ó, aqui eu sei onde posso ir, aqui não posso. Em alguma medida, essas tréguas são baseadas em hábitos. E essas tréguas geram culturas. Então, por exemplo, tem um exemplo no livro que é de um hospital que a cultura era a seguinte:
tinha muitos médicos extremamente arrogantes, os hábitos, né? Muitos médicos extremamente arrogantes que qualquer coisa que tu falasse para eles, eles iam te xingar, né? Iam xingar os enfermeiros. Então os enfermeiros começaram o seguinte, uma tabela de qual era gente boa, qual não era, qual tu podia recomendar e qual não podia. Tu podia fazer comentários e sugestões. Com o passar do tempo, isso se tornou um hábito. Então os engenheiros, os enfermeiros sabiam quais médicos podiam ou não intervir mais. E teve uma situação em que um dos enfermeiros, chegou o paciente, ele precisava ser feita uma cirurgia na cabeça. Só que não sabia em qual lado da cabeça tinha que fazer a cirurgia. E o médico olhou e falou, é no lado direito. Não dava para contestar aquele médico era insuportável, não dava para chegar e falar, cara, acho que não, hein, talvez seja no lado esquerdo. Então os enfermeiros tiveram que fazer a cirurgia no lado direito do cérebro. Quando veio a cirurgia não era no lado direito, era no lado esquerdo. Então tiveram que arrancar uma parte do crânio do cara, tiveram que colocar de volta e começar todo o processo do outro lado, de tirar uma parte do crânio e tirar o sangue que estava se acumulando ali. Isso só aconteceu por conta da arrogância do médico, ou melhor ainda, só aconteceu por conta das tréguas e da cultura que tinha dentro do hospital. Porém, com o tempo, isso começou a acontecer em grandes proporções. Acontecia alguma vez a cada 2 meses, mais ou menos, um grande erro médico. Então começou a ter um sentimento de crise dentro do hospital. Cara, as pessoas não estão confiando mais cirurgia aqui, porque a cada 2 meses tem um paciente que a gente faz cirurgia errado. As pessoas não querem mais fazer cirurgia aqui. As pessoas têm medo de fazer cirurgia aqui. E com esse sentimento de crise, os médicos e os enfermeiros conseguiram mudar os hábitos ali para ter mais sugestões. Então, por que o sentimento de crise é importante? Se simplesmente está funcionando tudo normal, o barco está tocando ali, as tréguas estão gerando alguns resultados. Em alguma medida, tem muito mais cirurgias com sucesso do que cirurgias com falhas. Tá dando tudo certo, o barco está tocando. Em situações de crise, as tréguas que nós temos, a cultura que nós temos, não consegue suprir a crise, não consegue resolver o problema. Quando aparece um problema novo, a nossa estrutura, a nossa maneira de agir não consegue resolver o problema. Quando tu chega numa situação que tá tudo mais ou menos normal, chega e fala, cara, será que não vale a pena a gente mudar, de repente, a gente fazer tais e quais coisas diferentes? As pessoas vão olhar e falar, não. Por quê? Porque não precisa, tá tudo funcionando. A gente tá fazendo cirurgias, algumas têm sucesso, outras não, mas tudo bem, tá? Estamos tacando barco. Quando as pessoas começam a falar, cara, não faço mais cirurgia nesse hospital porque eu não quero morrer, aí a situação muda. Aí já é um sentimento de crise, as pessoas sentem que, sabe, um sentimento de crise, cara, a empresa vai falir, vai tudo pegar fogo, vai dar tudo errado, a gente precisa mudar. Isso acontece na cabeça de cada um. Cada um vai pensar, cara, a gente tem que mudar, a gente tem que começar a ter mais taxa de sucesso. A gente tem que diminuir essa taxa de cirurgia errada, porque senão a gente vai fechar. E aí as pessoas começam a aceitar a mudança melhor. Então, nesse aspecto, os hábitos angulares, mudando eles, tu pode mudar essa cultura da empresa. E também a segunda forma de que os hábitos angulares influenciam as empresas são através realmente daquele efeito borboleta que a gente comentou de ir melhorando outros hábitos. Então, por exemplo, tu tem uma empresa que ela tem pouca comunicação para enviar problemas, né, para comunicar problemas. Então tu começa a criar um sistema ali para que a comunicação dos problemas seja melhor, ó, a notificação, né? Ó, tem problema X acontecendo e tu cria ali um hábito ou um sisteminha para fazer isso. Ó, problema X está acontecendo e as pessoas conseguem se comunicar melhor através disso. Quando vê com essa comunicação melhor que tu tá criando, tu tá conseguindo gerar mais ideias positivas ou ideias criativas para tua empresa. E as ideias estão circulando melhor e quando vê sai uma ideia boa de vez em quando. Por que isso não acontecia antes? Isso não acontecia antes porque as pessoas ficavam muito fechadas. As
pessoas não conversavam, assim, mesmo que alguém tivesse uma ideia criativa, não comunicava para o outro, ou seja, a ideia criativa ficava só na cabeça de quem pensou naquilo. Porém, criando um sistema de comunicação de problemas, de notificação de problemas, de notificação de erros, pode ser que tu altere toda uma série de hábitos e gerando um local que seja frutífero para ideias novas. Então é dessa maneira, dessas duas formas, que os hábitos angulares influenciam as empresas. O vídeo ficou relativamente bem longo, mas no geral acho que é isso. Muito obrigado, de novo. Leia o livro, pode ser que eu esteja ou esquecendo alguma parte extremamente importante ou falando alguma asneira muito grande. Então vale muito a pena a leitura, o livro é realmente muito bom, é muito fácil de ler. As declarações, né, as histórias contadas aqui são extremamente interessantes. Às vezes eu tô lendo só para saber como é que é o final dessa história. Eu nem sei, nem tô entendendo muito o que tá acontecendo, mas só tô, olha só, cara, que legal. Né, citado aqui o caso do metrô, de Londres, se eu não me engano. A história dele contando o que aconteceu no metrô é muito legal. Eu tava só lendo só para entender o que tava acontecendo no metrô, entendeu? O livro é realmente muito bom, vale muito a leitura. Beleza? Então tá, gente, muito obrigado e tamo junto.